É uma dor tremenda, eu não sei explicar. E ali as irmãs olharam assim para mim e eu repreendi aquela dor. Mas era uma dor tão assim forte que eu não consegui ficar na igreja. E ali eu fui saindo devagarzinho porque eu não queria chamar a atenção de ninguém. Naquilo meu esposo ia entrando. E eu falei para ele, filho, me leva até o hospital porque eu não estou aguentando mais. Ele falou, o que está acontecendo, Eli? Eu falei, eu tô sentindo uma dor e essa dor não é normal. Não é uma dor de cabeça. Naquilo eles pegaram o carro, graças a Deus, pegaram o carro, tiraram da garagem. E ali me levaram até aquele hospital, Santa Helena. E quando eu cheguei naquele hospital, à noite, eles olharam para mim. E meu esposo queria passar na emergência. E eles falaram que não tinha emergência ali. E ali eu fiquei quieta, sentindo aquela dor, mas ali sentada. Passaram o remédio para enxaqueca, dizendo que era uma grande enxaqueca. Quando vieram me chamar, a médica olhou e falou assim, pode ser até uma enxaqueca. Aí ali passaram os remédios, me colocaram no soro, medicaram e me mandaram para casa. E ali eu fiquei uma semana em casa. Quando foi no outro dia, eu fui para o posto de saúde. Quando cheguei lá no posto de saúde, eles me deram o remédio de novo e eu voltei para casa. Quando meu filho chegou, eu estava deitada e eu falei para ele, eu não tenho mais força. Começou a me dar ânsia de vômito e ali eu não queria mais comer. E eu fiquei ali sem poder comer nada. Quando foi numa quinta-feira, ele falou, mãe, hoje eu vou levar você no hospital. E eu só saio de lá quando o médico chegar e dizer para mim o que a senhora tem, porque não pode ser uma enxaqueca. Ali, quando eu cheguei ali, o médico pediu um exame e eu estava tão passada que eu nem vi os exames que eu fiz. Aí o Marcelo foi, eu acho que tudo eu dizia, é meu estômago, é meu estômago. Eu achava que era gastrite normal, uma coisa simples. Mas ali chamava atenção, porque se era uma coisa simples, por que eu estava naquele sentido? E ali o médico foi, falou assim, você mandou tomar 6 copos de água, normal. Fiz uma ultrassom, tudo. Saindo da ultrassom, eu entrei, eu saí da ultrassom, ela disse assim, você vai tomar de novo soro. E ali eu fiquei naquele medicamento, no soro. Saindo dali, eu não fiquei naquela cadeira, que lá tem uns números, eu não ficava sentada ali para esperar. E eu do lado, assim, conversando com uma moça, até de Jesus para ela. Falei, filha, Jesus levou sobre si todas as nossas dores, nossa enfermidade. Eu sei que você não está aqui em vão, eu sei que você está enferma. Aí eu falei assim, fique em paz. Naquilo eu me tirei meu casaco, que eu estava com ele, e o joguei sobre as minhas pernas. Naquilo que eu joguei sobre as minhas pernas, eu senti, virei para um lado, quando eu vim me acordar, eu estava dentro do UTI, toda entubada. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, dentro daquele UTI, eu olhava assim, eu dizia misericórdia. Somente na mente, ela falou, filha, você sentiu, você passou muito mal e por isso que você está aqui. Mas até aí eu fiquei sossegada. E aí foi passando os dias. Porque assim, quando Deus, Ele fala nas nossas vidas, há de se cumprir. E para tudo tem um preço nas nossas vidas. Deus, Ele mostra até para o homem que Ele é. Que o milagre Ele faz, né? E ali eu fiquei naquele hospital, tudo. Quando foi num dia, eu me acordei, eu lembrei que eu tinha esse braço. Do lado direito, né? Lembrei que eu tinha ele. Porque eu tinha esse.
Aí quando eu movi esse braço, eu vi que eu tinha esse braço esquerdo. Aí veio na minha mente que eu tinha o outro, mas eu não sentia ele no braço. E ali quando eu peguei, virei com a mão, com essa mão, que eu peguei o braço estava gelado. Ele não tinha mais força. Estava assim igual um freezer, fechado. A minha língua, eu sentia aquele peso, assim, como se eu tivesse assim, com um negócio assim, bem forte, assim, pesando. E ali eu falei com Deus. Falei, Senhor, se realmente tu me trouxe, se eu estou aqui, tu tem usado tantos vasos para falar comigo, que grande é a obra. Jesus, olha a minha situação aqui. E naquilo eu botei a mão e repreendi. E botei a mão na boca e repreendi. Quando foi à tarde, meu filho chegou na visita, falou que mãe, você está falando todas as línguas. E ali para mim tudo estava normal. Para mim não estava passando nada assim, diferente. Mas quando Deus tem um plano nas nossas vidas, Ele levanta, né? Aí quando eu expulsei, coloquei a mão sobre a minha mão e repreendi. Sai em nome de Jesus. Botei a mão na minha boca, sobre minha face, e repreendi. Sai em nome de Jesus. Quando foi no outro dia, a enfermeira chegou, falou assim, nossa, tadinha. Ela sentiu, essa menina, o quadro dela piorou. Como que ela vai tomar os comprimidos? Pois ela tem que colocar uma sonda. E ali eu olhava para ela e falei assim, aí eu olhei para aquela enfermeira, falei para ela, quem disse que você vai colocar uma sonda em mim? Eu vou tomar os comprimidos. Ela olhou assim para mim e falou assim, nossa, é um milagre. Aí eu falei, mas eu tenho outro milagre também para te mostrar. Naquilo eu puxei minha mão da coberta e fiz, olha aqui, outro milagre, ó. E para a glória do Senhor, o Senhor me deu todos os movimentos de um dia para o outro. Do dia para o outro, Jesus me deu os movimentos. E quando o meu filho chegou na visita, que olhou para mim e disse, mãe, como você está? Eu digo, estou bem. Momento nenhum eu reclamava que eu estava ali mal. Eu só dizia que estava bem. Aí teve um enfermeiro que chegou em mim e disse assim, o que você tem, menina? Porque você não grita e você é quietinha. Eu olhei para ele e falei, moço, você acha que eu vou gritar? Você vai resolver o meu problema? Não. Eu não achei que eu fui indiferente com o médico, ali com o enfermeiro. Ele olhou para mim e deu risada. Pois até ali eu não tomava água, eu só tomava aquela água espumante. Porque eu engasgava à toa. E naquilo, quando os médicos vieram falar, eles falaram que eu tive uma trombose celefálica. E naquela trombose celefálica me deu um AVC, né? E através desse AVC eu tive pressão alta, diabetes, sangue grosso, fígado acrescentado, né? E ali eles falavam que meu quadro cada dia mais estava pior. Mas um certo dia, na madrugada, quando eu estava ali dentro daquele UTI, eu fiquei no UTI e desci até o sub-UTI. Para descer para o sub-UTI foi até onde eu dei uma melhora. E eles falaram, agora você vai para o apartamento. E naquilo, quando eles me colocaram no apartamento, eu dei o terceiro... Eu tive, como é que se diz? Me deu o terceiro, não foi AVC. Me deu, de novo, outro ataque. E ali, quando eu acordei, eu não estava mais no UTI, nem no quarto, eu estava no sub-UTI. E ela falou assim, menina, você passou por um momento muito sério. E ali aqueles médicos, eles olhavam assim para mim e diziam que não tinha mais jeito, porque eu já tinha dado 3 ataques epiléticos, né? Para quem teve um ataque epilético,
né? Uma trombose cefálica, porque já fala tudo, né? E eu passei por esses problemas tudo dentro do UTI, eles olharam para mim e falaram que não tinha mais solução. Diante da medicina, eu podia ficar ali sem motivo, ia ser uma pessoa ali, como é que se diz? Até mesmo como se estivesse morta. Vegetativa, né? Vegetando. Mas uma certa madrugada que eu estava ali, Jesus falou comigo ali dentro daquele UTI. E o que me chamou mais a atenção, que Jesus falou assim: filha, vim eu te dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Eu sou o mesmo Deus que pegou aqueles ossos secos, ali em Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. E hoje eu estou te dando vida e vida com abundância, receba. E eu disse: Deus, eu não quero vida só para mim, mas dá vida para esse povo que está partindo sem Cristo. E naquilo eu tirei a mão da coberta, debaixo da coberta, levantei a mão e virei minha mão assim sobre o UTI todo. E ali eu descansei, fiquei ali esperando. Mas para a glória do Senhor, aí eu já comecei a pedir comida. Falei: estou com fome, eu quero comer um arroz. E vieram com aquela comida assim para mim, porque comida de hospital, misericórdia. Já está enfermo, né? E ali eu achava que eu podia pegar a colher e colocar na boca. Mas quando eu pegava a colher, a minha mão jogava a colher lá para o outro lado, porque não tinha direção. Não tinha força nos ossos. E eu não tinha direção no corpo. Coordenação. Não tinha, não, coordenação. E ali o médico dizia assim: tadinha, a gente tem que dar comida para ela. Mas até aí, para a glória do Senhor, porque quando Deus, Ele fala, Ele cumpre, né? E Deus fez com que eu passasse por tudo aquilo ali para mostrar até mesmo para um macumbeiro, né, para um feiticeiro, até mesmo ali dentro daquele hospital, para os médicos, que Deus cura. Ele é o mesmo Deus, Deus não está morto. Você ficou quantos dias no UTI? Eu fiquei no UTI 12 dias. 12 dias, né? Fiquei no UTI 12 dias, fiquei magrinha, magrinha, magrinha. E eles perguntavam assim para mim, assim, quantos quilos você tinha antes? Como eu não me olhava no espelho, eu achava que eu estava normal, né? Mas na hora que ali, depois de 14 dias, que eu passei 12 dias no UTI e 2 dias no quarto. Quando Jesus falou para você que Ele estava dando vida, aí você já melhorou, já foi para o quarto? Quando Jesus disse: estou eu te dando vida, o meu corpo começou a reviver. Começou a reagir, né? Eu comecei a ver as coisas, eu comecei a reagir. Eu já sentava para comer, mesmo elas colocando a comida na minha boca. Hora nenhuma eu reclamei, hora nenhuma eu disse: Deus, mas por que eu estou aqui assim, inválida? E ali eu falei: se Deus falou, está falado. Eu ainda olhei para aquela moça e falei assim: se Jesus me curou do câncer, isso para ele não é nada. E toda vez que Marcelo ia me visitar, ele dizia: mãe, se Deus é por nós. Aí eu dizia: quem será contra nós? Diga, mãe, se Deus é por nós. Você não conseguia falar nada, irmã? Até ali eu conversava, depois que Jesus me visitou tudo, aí eu conversava com as pessoas. Foi quando a minha irmã foi me visitar, que ela chegou lá, ela pegou e falou assim: eu vou contar para todas as minhas irmãs, porque os médicos chegaram até mesmo dizer para elas que ali, para mim, era final. Que não tinha mais jeito. Porque a veia que estourou não foi uma veia que passa pelo corinho. Foi uma veia, essa veia... Ai, Jesus, eu tinha todos os nomes da veia. É uma veia que passa entre o crânio, debaixo do crânio. E ali, para eles fazerem a cirurgia, o médico tinha que serrar o osso. E foi feita a cirurgia? Não foi feita cirurgia, Deus não deixou, não permitiu.
nem que os médicos colocassem as mãos. Foi mesmo. E eu creio assim que naquela hora que Jesus me visitou, ele deu um chega. É. Irmão, Né? como foi assim essa visita? A irmã viu Jesus? Como é que foi, Não, irmão? eu senti Deus bem pertinho de mim. Foi, né, irmão? Eu senti Deus falando assim comigo, assim, foi uma coisa assim muito boa. Foi, né? Mas naquilo, aí eu falei, Deus é fiel. Eu falei, Senhor, Tu és fiel. Naquilo eu fiquei lá, tudo. Aí quando eu saí do hospital, depois de 14 dias, que eu fui me olhar, eu calçava 36. Fui para 35. Eu fiquei tão magra. E eu não caminhava. Eu entrei no hospital andando e saí numa cadeira de roda. Mas até ali, minhas irmãs pensavam que eu andava. Acho que até você, né, Luciana, pensava que eu andava. E eu dizia, Jesus, eu nem ligava, eu não estava nem aí. Se Deus já tinha falado comigo, porque o crente, ele tem que crer naquilo que Deus fala com ele. Não é? Porque se Deus falou, está falado. É verdade. Eu creio assim que Deus, ele confunde a medicina para te dar vitória. E os médicos falaram o que, irmão, do seu caso? Depois que eles viram... E no caso, o doutor João, ele era meu neuro nesse tempo. Aí quando eu saí do hospital, eles me deram toda a receita dos documentos, dos remédios. Tanto que o médico passou até remédio errado para mim. Foi mesmo. Dentro de uma cartela, eu tomava 9 comprimidos. O inimigo, ele estava numa fúria tão grande na minha vida. Eu acho que ele disse assim, eu quero tirar essa vida da terra, não importa para onde ela vai. Mas que ela vai ter que sair da terra, ela vai, porque ela é muito autoritária. Porque aonde ela chega, ela fala de Jesus. E eu sou um tipo de uma pessoa que eu falo mesmo do Senhor. Aonde eu chego, é dentro de hospital, é em loja, é no ônibus, jamais eu tenho vergonha. Porque a palavra do Senhor diz, se nós envergonhar do Senhor aqui na terra, lá no céu, ele envergonhado de nós. É verdade. E ali eu fiquei assim meditando, digo, Jesus, Tu és fiel. E quando eu saí de dentro daquele hospital, na cadeira de roda, eles colocaram até aquelas agulhas aqui em mim, no pé. Eu fui fazer aqueles desenhos, pois eu não escrevia. E eu disse, Deus, eu só falava assim com a mente com Deus. Eu terminei meus estudos e nem escrever mais eu sei. Eu não sabia escrever. Mas falar, você conseguiu, não? Conseguia falar, mas escrever não. Eu não tinha força na mão para escrever. E ali eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque assim, quando Deus fala, Ele faz. Né? E Deus prova também a nossa fé. Não que eu estava em pecado, não que eu estava com falha com Deus, mas eu creio que Deus fez assim algo acontecer na minha vida para mostrar para o mundo que Deus é Deus. Porque hoje em dia, as pessoas hoje em dia estão brincando de ser crente. E ser evangélico é uma coisa muito grande. É uma responsabilidade que você tem com Deus. Não é de qualquer maneira. Né? Muitos falam assim, Jesus quer meu coração. Deus não quer o teu coração. Ele quer o teu corpo, alma, espírito e verdade. Porque a Bíblia diz que nós somos a semelhança de Cristo na terra. Então nós temos que ter o quê? Um bom testemunho. E ali quando eu saí dentro daquele hospital, ali naquela cadeira de roda que me tiraram, me colocaram ali no carro e me levaram até a casa da minha irmã ali no Ipiranga, porque na minha casa eu tenho 5 filhos homens. Eles não iam saber cuidar de mim, né? Deus preparou tudo e me levou ali para o Ipiranga. E quando eu cheguei ali, minha mãe não sabia de nada o que estava acontecendo comigo. E eu mesmo naquela situação que estava acontecendo comigo, mas eu me preocupava com a minha mãe pela idade dela. Eu dizia, não deixa a mãe saber, porque ela não vai aguentar. Eu não me preocupava comigo, eu preocupava com a minha mãe. E ali quando eu vou chegando ali na casa da minha irmã, até aí eles não sabiam que eu andava, que eu não estava andando. E quando me tiraram do carro e me colocaram em pé, eu não tinha força nas pernas de ficar em pé.
o meu corpo caía. Aí naquilo, quando o meu corpo vai caindo de vez, um pega de um lado, outro pega do outro. E minha irmã ficou ali tão preocupada e dizia, meu Deus, tem misericórdia. E dizia assim, eu creio assim, minha irmã Edileuza, ela ficou tão preocupada de minha mãe ver a situação, como eu ia chegar. E na hora de subir a escada, um pega de um lado, outro pega do outro, me levaram lá para cima. E naquilo, quando minha mãe olhou para mim e disse, filha, você está bem? Eu digo, mãe, estou bem. E mesmo assim eu dava risada. Aí minha mãe olhou para mim e disse assim, filha, se você está de alta e está nessa situação, e lá no hospital, como você estava, filha? Aí eu falei assim para ela, não chore, porque se chorar, eu vou chorar também. E ali minha mãe ficou ali, uma mulher de Deus, minha família toda são servos de Deus, né? E para vergonha de Satanás, me levaram para lá, para casa da minha irmã. E ali Jesus começou a fazer a obra. Mas eu quero contar também que eu passei 22 dias. Deus prova a nossa fé também. Porque tem gente que pede assim para o Senhor, assim, Senhor, eu quero uma cura. Eu quero uma libertação, eu quero uma transformação. Mas não faz nada para que Deus venha fazer, agir nas nossas vidas. Nós não temos que só pedir, nós temos que dar para Ele também. E Jesus, Ele quer o que? A nossa adoração, nosso louvor. Deus quer que nós tenhamos um coração puro. O crente, ele tem que ser como um copo de água, assim, transparente. É. Que veja de todos os lados e não tenha empecilho nenhum. E eu falei, Jesus. Aí quando me colocaram lá de pé, aí minha mãe olhava assim, porque eu não tinha força, mas eles me levavam assim, arrastando. E quem disse que eu sabia que eu tinha o pé? Parecia que no meu pé, em cada pé meu, tinha uma barra de ferro, assim, que eu não podia levantar. E ali eles falavam assim, calça a chinela. E quem disse que eu levantava o pé? Eu tinha força para levantar o pé, para colocar a sandália. E ali eu passei 22 dias. Minha mãe me deu banho de gelo. Pegava o gelo, botava na minha cabeça. Eu pegava fogo dentro do quarto. O meu corpo pegava fogo. O meu corpo doía todo. Como se eu tivesse um guincho me puxando de um lado e do outro. E quando teve a primeira ceia lá na igreja, minha irmã disse assim, hoje nós vamos para a ceia, eu vou te levar. E eu disse, vamos. E me trocou e disse, olha, quando chegar lá na ceia, você vai ficar lá durinha, viu? E eu arrastava os pés, porque eu não caminhava. Eu aprendi a andar. Eu aprendi a comer de volta. A minha irmã Edilene, ela passou 22 dias comigo, cuidando. Os remédios tinham que ser ali a hora certinha. Mas igual eu estava falando do remédio que eu tomava, de uma cartela eu tomava 9 comprimidos. E no dia seguinte que Lena colocou o remédio na minha mão, justo esse, o Idatal, ele caiu da minha mão. Os remédios caíram, só ficou um comprimido na minha mão. E aqueles outros 2 caíram. Lena dizia, tá tão fraquinha que não está segurando nem os comprimidos na mão. Mas eu creio que aqui dali já foi Deus mostrando que ali tinha algo errado. E ali eu comecei a dizer, Deus põe um outro neuro, porque Jesus deixou os médicos aqui na terra para cuidar. E ali quando eu fiquei ali passando, toda semana eu estava no hospital. O meu corpo não tinha um lugar que não tivesse inchado e preto. Né? Porque aonde aplicava o sangue, assim, as ampolas, a barriga, isso aqui era tudo preto. Os braços, tudo preto. Chegaram a colocar um catete no meu pescoço para que eu pudesse tomar os medicamentos pelo aquele catete. E diante da medicina, eles diziam que não tinha mais jeito, né? Porque... E quando a médica olhou e disse assim, é um milagre, né? Na situação que eu estava, e Deus fez, operou maravilha ali no meio, né? E os médicos se alegraram. Graças a Deus. Eles olharam para mim e falaram assim, menina de fé. Glória a Deus. Porque até hoje eu ainda não vi um fato acontecer assim. Você tem muita fé, menina.
Aí eu dizia para ele, a glória é para o Senhor, a honra é para o Senhor, tudo é para o Senhor. E depois de 22 dias que eu estava ali no hospital, ali na casa da minha irmã, antes eu não aguentava. E ali teve um pastor que falou assim, tem uma irmã aqui que veio do Rio de Janeiro, que Deus manda dizer para essa irmã, receba força nas pernas, que ela está sem força. E eu não tinha força nenhuma no meu corpo para ficar em pé. Mal eu ficava 5 minutos. Eu não aguentava ficar 1 minuto em pé, porque eu não tinha mais força. E ali, quando eu saí dali, da ceia, cheguei em casa, minha irmã veio com um mingauzinho de aveia para me tomar, pois eu não podia comer nada. Eles não sabiam nem fazer a comida para mim, na realidade. Eu não conseguia comer uma maçã. Eu não conseguia comer uma maçã toda, não. Uma maçã para mim dava 3, 4 dias. De tão pouco que eu me alimentava. Você perdeu quantos quilos, irmã? Olha, eu não sei, mas eu acho que eu perdi mais de uns 20 quilos, né? Eu perdi muito quilo. E ali, dentro de 14 dias, eu me sentia assim como se eu estivesse dentro de um spa. Tem gente que vai para o spa e fica anos lá, né, para perder peso. E ali eu perdi. Tá, mas e agora, irmã, o que tudo isso, irmã, esse testemunho, o que a irmã aprendeu, que lição então, Deus passou para a irmã? Deus me mostrou ali que, né, antes de eu chegar nesse testemunho que Deus fez, né, na minha vida, eu vi que Deus fez tudo isso para me ter o meu testemunho, para me contar. Ter a sua própria experiência. Minha própria experiência, né? Porque antes de acontecer isso aí também, Deus me levou até Cubatão. E ali eu botei a mão sobre uma senhora lá também, que ela trabalhava. Ela estava com um bicho de porco na cabeça e Jesus curou através, né, de mim ali. Porque eu falei, Senhor, a honra é para tu e a glória é para ti. Nada é para mim. Eu fiquei feliz, né? Porque o crente, ele não está sozinho. Nós temos um advogado, nós temos o médico dos médicos, que é Jesus. Só ele é o nosso socorro, né? E ali, de madrugada, eu sentia muito aquelas dores, igual eu tornei a falar, né? E naquelas dores, eu fui dormir. E eu contei, né, Lena? Que ali eu adormecei. Veio uma anestesia. E o anjo dizia para mim ali, filha, estou eu entrando nos teus ossos e estou eu colocando tudo nos devido lugar. E ele passava assim, eu não sei dizer assim, se fosse um choque 220, pois eu não tenho levado um choque, né? Para saber, mas foi mais forte assim. E ali eu fiquei assim, estirada e começou a entrar pelos pés. E dizia, filha, estou eu colocando tudo nos devido lugar, estou eu visitando todos os teus ossos. E estou eu destrufando, porque aqui no meu pescoço era onde eu sentia mais dores. E veio aquela anestesia, assim, eu senti me anestesiar todo o corpo. E para mim eu estava ali partindo para outro lugar. Mas eu vi assim, sabe? Como se entrasse assim em mim. E eu comecei pra mim todo mundo estava olhando. E quando você estava dentro da igreja ou você estava em casa? Estava em casa, na casa da minha irmã. E ali Deus falava para mim, colocando tudo no teu devido lugar, os teus ossos. Porque os médicos tiraram até um líquido daqui das minhas costas. De coluna, né? E para achar, porque estava tão encruado os ossos, que furou bem umas 5 vezes. E eu não desejo para ninguém, porque é uma dor tremenda. É medula. Uma dor tremenda, tirou tanto assim de líquido. É medula. Medula espinhal. E o médico dizia, tadinha, mas não dá um grito. Essa menina é muito boazinha porque ela não dá nenhum grito.
E eu dizia, se Deus está aqui comigo, para que eu vou gritar? Para que eu vou fazer escândalo? Porque o crente, ele tem que ter fé. É. A Bíblia diz que a fé é possível. Aqueles que crê, né? E eu fiquei ali olhando e disse, só o Senhor é Deus. E ali, quando eu me acordei, minha mãe deu um pulo, ela não dormia, a Lena não dormia. E minha mãe deu um pulo, eu disse, mãe, o anjo me visitou agora. Mãe, ele falou assim que estava curando todos os meus ossos, colocando tudo nos devido lugar, mãe. Aí mãe disse assim, é um milagre, Jesus te curou, filha. E a partir daquele dia, aquelas dores dos ossos sumiu todas. Glória a Deus. E Jesus foi me colocando em pé, Jesus foi me dando vida. Ali eu já fui pegando mais vida, meu corpo já foi alimentado mais, porque para mim se sentar no sofá, eu tinha que ficar assim no canto do sofá, assim, com apoio, porque se eu sentasse normal assim, meu corpo caía todo para frente, né, Lena? Eu não me segurava em pé. Diante da medicina não era para mim andar, não era para mim falar, não era para mim enxergar. E eu podia morrer qualquer hora, pois uma trombose cerebral, né? E quando o médico disse para mim, é um milagre de Deus, eu digo glória a Deus. Porque eu falei assim, diante do que Deus já fez na minha vida, isso para Deus não é nada. Porque o crente, ele tem que ter fé. É verdade. Né? E a Bíblia diz que a fé é o fundamento das coisas que nós não vimos, mas nós esperamos por ela. Nós sentimos que Deus pode fazer, né? Então é assim. E eu fiquei tão regozijada assim com Deus. Aí eu falei, não, já quero ir para minha casa, eu já quero ir para minha casa. E ali eles diziam assim, mas você vai fazer tudo direitinho. Eu digo, eu vou fazer. Até chegando na minha casa eu não andava direito ainda. Mas eu botava a mão ali, eu repreendia. Eu digo, eu creio que Deus vai me colocar de pé. Porque se Deus permitiu que eu chegasse em casa de volta, é sinal que Ele vai me colocar de pé. Né? E ali Deus foi me dando vida. Quando Deus usou aquele pastor, receba a vida, eu recebi. Quando Deus me visitou ali dentro do UTI, falou que veio me dar vida. Né? Para que a gente se afligir com as coisas se Deus ele é conosco? É verdade. Né? A nossa maior herança é lá no céu. Né? A Bíblia diz que o nosso maior tesouro. E assim, se Deus mandar fazer, faça, porque Deus se responsabiliza. Né? E quando o médico... Isso já foi o ano 2012, nós estamos em 2016, né? 2016, nós já entramos. Faz quanto tempo já, irmã? De 2012 a 2016? Já, uns 3, quase 4 anos, né? Não. 2012 não, foi ano passado. 2000, não foi 2013, né? Não. Foi 2013. Faz 3 anos. Foi 2013. E ainda, né? Os médicos até hoje, eles não entendem, porque até hoje eles ficam fazendo controle. É o controle do sangue, é o controle como é que se diz? Da trombose, que eles ficam procurando. E o que me chama mais atenção, que Deus, Ele é Deus e Ele confunde a medicina, que a mesma ressonância que eu fiz quando eu estava lá dentro do hospital, bem dizer, inválida. Depois que eu saí de dentro do hospital, tudo, ele pediu a ressonância, ele olhou assim e olhou para mim e disse, eu não sei o que está acontecendo, porque essa ressonância está dando a mesma coisa quando você estava dentro do UTI, Elisane. E eu olhei para ele e só sorri. Porque eu sei que Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Deus confunde a medicina. E eu ainda passo em controle ainda dos médicos. Eu chego dentro do hospital, eu não fico calada. Eu abro a boca, eu digo ali que Jesus cura, que Jesus salva. Esses dias eu fui pro hospital, tinha uma moça lá com câncer. E eu olhei para ela e Deus falou assim para mim, conta o teu testemunho para ela. E eu olhei para ela e falei, filha, muitas vezes acontecem as coisas com nós achamos que nós não vamos ficar de pé. Mas tem um Deus que tudo pode, que Ele cura. Isso para Deus não é nada, só creia. Vá para a igreja.
E eu tenho falado muito do amor do Senhor. É dentro da perua, é no ônibus, é aonde eu estou. Eu não tenho calado. E eu falei pro Senhor, Senhor, até tu vir buscar a igreja, que eu creio que, né, eu vou estar contando o que Deus fez na minha vida. Foi grandes coisas, né, irmã? Grandes coisas. É, porque diante da medicina eu não ia andar mais, né? Para minha irmã, para Leu, ela achava assim, ainda chegou até a unir as irmãs, dizendo que eu não ia voltar mais para casa. Quem me viu lá dentro do UTI, misericórdia. Os meus cabelos, eu tinha os cabelos assim grandes. Meu cabelo fez uma bola. Eu fui fazer acho que foi a ressonância no hospital, um eletrograma também fiz. E meu cabelo virou uma bola assim, que nada tirava aquela bola do cabelo. Tinha que... Meu cunhado pediu até perdão pro Senhor para cortar meu cabelo. Jesus, eu vou colocar as mãos na cabeça dela, mas me perdoe, porque papai não me castigue. Ô, irmã, então agora a gente vai terminar o seu testemunho. O que mais que a irmã gostaria de falar para a gente terminar? Eu falo assim, né, que Jesus, ele é vida, né? E ele veio dar vida e vida com abundância, né? E muitos que ouvir esse testemunho, creia que para Deus nada é impossível. Da mesma maneira que Jesus fez com Lázaro, ele pode fazer com qualquer um de nós. A irmã né? repete o seu nome? Meu nome é Elisane Souza Magalhães. Amém. Grandes coisas fez Deus na sua vida, né, irmã? Grandes coisas fez Deus. Amém. E eu sou grata ao Senhor por tudo quanto que ele tem feito. Amém, irmã.